Hoje vamos falar de continuidade, sapos e millennials. Como é que tudo isto está relacionado? O espectador mais atento já terá reparado que eu gosto de mandar para o ar 3 coisas aparentemente aleatórias, mas que no final acabam por estar ligadas. Prometo que hoje não será diferente. E se tivermos tempo ainda vamos resolver o mistério do ovo e da galinha. Convém, até porque esse é o título do episódio. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Provavelmente já terá ouvido falar do caso do sapo dentro da panela ao lume, certo? Diz a história que, se colocarmos um sapo dentro de uma panela de água bem quente, ele salta de lá para fora imediatamente, como seria de esperar. Mas, se o colocarmos com água fria e formos aquecendo a pouco e pouco, ele mantém-se na panela e acaba por morrer cozido. Supostamente o sapo sente a temperatura a subir, mas como a temperatura sobe gradualmente, ele vai ficando. Rabbit, rabbit. É pouco provável que o sapo conheça o conceito de jacuzzi, mas é possível que pense: Está a ficar quentinho, rabbit. Mas se aguentei até aqui, rabbit, e isto só está um pouquinho mais quente do que há um minuto atrás, rabbit, vou ficar mais um bocadinho, rabbit. Mas é a última vez que faço termas, rabbit. E mais um bocadinho, e mais um bocadinho, até que é tarde demais e falece. Rabbit. É uma boa história, mas não passa do mito urbano. Entretanto, alguém fez a experiência e percebeu que o sapo só não se pisga da panela se não puder. De qualquer forma, esta parábola ilustra bem esta ideia de continuidade de certos fenómenos, sendo a temperatura algo que varia de forma contínua com o passar do tempo e não havendo um momento de variação brusca em que o sapo diga Rabbit, poxa, queimei-os. Ele acaba por nunca reagir. Alguém tem um ungento genérico. Rabbit. Na matemática, a ideia de continuidade é absolutamente central. Trata-se de situações onde uma variável depende continuamente da outra. A vida está cheia de coisas que podemos assumir que acontecem de forma contínua. A temperatura da água na panela aumenta e diminui de forma contínua. Envelhecemos de forma contínua, as árvores crescem de forma contínua e a minha barba cresce de forma contínua. Mas o mais caricato é que a nossa cabecinha de humano parece não se adaptar a esta ideia de continuidade. Uma explicação possível para este paradoxo humano é que nós gostamos mais de caixinhas. Gostamos de dar nomes às coisas, ou está quente ou está frio. Por exemplo, nós engordamos de forma contínua, mas separamos o índice de massa corporal em intervalos. Repare, a diferença entre ter um peso normal e ser pré-obeso pode ser de apenas umas gramas. Eu posso ser pré-obeso, vou ali ao WC fazer um xixi e saio de lá com peso normal. Será que isto faz sentido? Na verdade, faz. Estas caixinhas ajudam-nos a arrumar a nossa cabeça e a saber quando renovar a inscrição no ginásio. No fundo, era disto que o sapo precisava. Ainda que a temperatura aumentasse de forma contínua, ele devia ter definido um intervalo de temperaturas aceitáveis. Quando isto chegar aos 40 graus, piro-me daqui para fora. Sabes o que era giro? Era teres dito isso antes de eu falecer. Rabbit. Isto pode parecer uma curiosidade, mas pode ser bem sério. Há quem diga que, no que toca a alterações climáticas, nós, humanos, somos um pouco como o sapo dentro da panela. Vamos deixando estar e, quando reagirmos,
é tarde demais. A isso eu chamo karma. Rabbit. Mas há mais fenómenos contínuos para os quais criamos descontinuidades artificiais. E algumas delas estão tão interiorizadas que até nos parecem naturais. O tempo passa de forma contínua. Contudo, estranhamente, celebramos certas datas. Quando eu celebro os meus anos, estou simplesmente a celebrar o facto de ter completado uma determinada unidade de tempo, que nós convencionamos ser uma volta da Terra em torno do Sol. Mas podia ter sido outra unidade qualquer. Se tivéssemos definido um ano como sendo o tempo que demora o cometa Halley a passar, celebraríamos o nosso aniversário noutra data qualquer. O mesmo acontece quando celebramos a passagem do século. Esta celebração corre sobre o pressuposto de estarmos a contar em base de 10. Se os nossos antepassados tivessem decidido contar noutra base qualquer, a celebração da passagem de século acontecia num momento completamente diferente. O tempo passa de forma contínua. Nós é que insistimos em atribuir significados especiais a certos pontos no tempo. Outra divisão curiosa é a separação de pessoas em gerações. Uma pessoa nascida em dezembro de 1980 não terá influências muito diferentes de alguém que tenha nascido em janeiro de 1981. Mas então, por que é que nós dizemos que um pertence à geração X e o outro é um millennial? Bem, a resposta mais razoável é porque se tem de cortar em algum lado. E porque, do ponto de vista sociológico, faz sentido agregar as pessoas em certos grupos dependendo de certas influências e experiências de vida. Ou seja, embora categorizado na geração X, não é a diferença de um mês que te faz menos criativo, empreendedor ou propenso à tecnologia. Por outro lado, também não te faz menos irritante. Mas então, afinal, quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E como é que isto tudo se relaciona? E não me vou vestir de galinha. Podem ficar descansados. Rabbit. O raciocínio clássico é que para haver um ovo teve de existir uma galinha para o pôr. Mas essa galinha teve de nascer de algum ovo. Afinal, quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Na minha opinião, nenhum nem outro. Ambos evoluíram de forma contínua e em conjunto. Eu explico. Houve um tempo onde nem existiam galinhas nem ovos. Depois, por evolução natural, um certo animal foi evoluindo, até dar origem ao que hoje chamamos uma galinha. A pergunta de quem nasceu primeiro pressupõe que existiu um primeiro ovo de galinha e uma primeira galinha. O problema é que isto não faz sentido. A evolução do animal do estado de não galinha para aquilo que hoje chamamos galinha foi contínua. O Sr. Pinto é a primeira galinha de todas as galinhas. Olhe, menina, de todas não sei, mas sou seguramente a primeira galinha a laborar na serralharia Pinto e Filhos. E provavelmente a primeira de toda a Vila das Aves. E qual é a sua resposta às acusações de que isso é apenas um fato de galinha? A minha resposta varia. Se for de manhãzinha, é cocorococó. Se for lá mais para a tarde, dentro de uma panela, é... Rabbit. Estamos a confundir as parábolas, não estamos? Talvez. A culpa é do café com cheirinho. Mesmo que conseguíssemos definir de forma exata o que é uma galinha, não seria possível identificar a primeira galinha. Até porque, quase certeza, não existiu uma única galinha da qual descendam todas as outras. Por isso, a resposta mais razoável para a questão imemorial de quem nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, talvez seja... foram nascendo os dois, continuamente. E isto é matemática! É, não é?